HubSpot faturou 2 bilhões, RD Station cresceu sua operação, todas essas empresas de serviços e tech ali dentro veio crescendo dentro do mercado, várias big techs ali, né? A gente veio crescendo, tantas outras com IA ou não. Eu acabei de falar de duas que não é do mercado de IA, elas cresceram e mesmo assim o dono não está na frente, o dono não está no operacional. Como é que essas empresas fazem para conseguir vender bilhões? Empresas do nosso mercado conseguem vender bilhões e a gente não. Acabei de montar o meu SaaS, mas eu não consigo vender o meu SaaS, eu não consigo chegar no 1 milhão de faturamento, ao menos comparado a tantas essas outras pessoas, né? CRMs e tudo mais. A ideia desse vídeo aqui de hoje, galera, eu trouxe essas matérias para explicar um grande problema dentro das nossas operações, que é o fundador vendedor. Quando o dono é o vendedor, ele atrasa o crescimento da sua empresa. E eu vou te explicar aqui nesse vídeo. É muito fácil a gente se intitular como o melhor vendedor, porque o que você colocou para vender na sua empresa de serviço não é um produto, não tem nenhum envelope ali dentro no meio para empacotar que aquilo ali é um produto. O que você está vendendo é a sua ideia. E aí começa a gerar um grande ponto, né? Se eu estou vendendo a minha ideia, é óbvio que você vai ser o melhor vendedor da sua ideia. Se você não tem padrões e processos, é óbvio que nenhuma outra pessoa vai dar conta de vender o mesmo que você vende. E aqui a gente agora começa a abrir um leque na nossa cabeça. Como é que eu faço para eu parar de vender a minha ideia e começar a vender produto e solução? Primeira coisa que a gente precisa começar a entender aqui é: você hoje já está vendendo, então já existe a primeira etapa, que é o mais complexo realmente em qualquer empresa. Empresa de serviço, ela precisa fazer só duas coisas: conseguir vender e prestar o serviço. O problema é que quando a gente começa a prestar o serviço de uma forma muito diferente, começa a ficar muito difícil ali dentro a gente gerar a venda. Eu não estou nem falando de escala ainda. Eu estou falando de gerar uma venda. E gerar uma venda por um terceiro. Então, não é a questão sobre o dono estar ou não no operacional, é o dono estar preso dentro da própria empresa. Então, ele é um autônomo, talvez com duas, três pessoas ali na operação dele. Se esse for o seu caso, não é sobre, o dono precisa sair do operacional para escalar a sua empresa. Não, o dono precisa sair da frente do produto ali dentro, dele ser o produto e ele começar a ser parte desse processo desse produto. Então, essa que vai ser a grande virada quando você começar a entender esse movimento de crescimento de empresa. Quando a gente inicia o nosso business, a gente consegue fazer as primeiras vendas, né? Por 10 mil, 50 mil e por aí vai. Por quê? Porque a gente explica o que a gente vai fazer. E quando o vendedor ele entra, ele não vai explicar o que ele vai fazer, porque ele vai focar nas vendas e não na operação. Vendedor que foca em operação, que talvez seja o seu caso, está sempre vendendo pensando, nossa, esse é o último cliente que eu vou fechar, porque eu não posso fechar mais nenhum, porque senão acaba com a minha operação. Se a gente não separar as cadeiras de quem está vendendo de quem vai entregar, a gente sempre vai começar a ter uma empresa fadada ao fracasso de qualquer tipo de inovação. Como assim? Se eu vou pelo outro lado, onde eu tenho um vendedor e o outro para operar, por isso eu gosto muito do modelo de sociedade de dois sócios, um pouco mais com visão comercial, o outro mais operacional, tipo um CEO e um COO. Gosto muito desse modelo no meu ponto de vista. E esse CEO foca em vender e ele está sempre inovando, trazendo novidades para os clientes, vendendo ali dentro, e a pessoa que vai entregar é outra, o que, que acontece? O que entrega começa a brigar com quem está vendendo, então fica forçando ali a pessoa a parar de vender qualquer loucura, e quem está vendendo não fica preso ao produto, à inovação, não fica preso ao que tem no mercado de melhor, né? Não, a gente vai sim colocar IA nesse daqui e vai trazer sim esse modelo novo aqui de vendas e a gente vai fazer sim esse volume total de post. E aí na hora que joga lá para dentro da operação, a operação vai ter que se virar e vai ter que conseguir resolver ali dentro aquele problema. Eu gosto desse modelo caótico ali. Por quê? Porque é ali que se dá para depois criar processos e pessoas ou tecnologia. Que aí a gente começa assim a organizar uma empresa. Empresa é isso: processos, pessoas e tecnologia. Basicamente, você vai colocar essas etapas ali para você conseguir girar o seu negócio. E aí, a gente começa aqui a aprofundar agora em outras coisas. Você vende melhor que todo mundo. Errado, você vende sua cabeça. Já foi dito isso. Mas é agora,
Por que que você consegue vender a sua cabeça e outra pessoa não? Aí, às vezes, a gente esquece de analisar uma outra métrica, que é super importante aqui. Se eu gasto 4, 5 horas e eu estou vendendo para uma indicação, cara, é óbvio que eu vou vender melhor do que o meu vendedor. Então, assim, a gente ignora o fato do nosso canal de aquisição de cliente. Quem que é o seu canal de aquisição? Ah, é o meu Instagram. Ah, beleza. É óbvio que quando eu tô lá tô produzindo conteúdo aqui, se eu entro numa reunião de vendas e eu fico 2 horas com essa pessoa, eu geralmente converto muito melhor do que o meu closer. Porque a pessoa tem a identificação, já teve ali dentro um tempo de tela aqui comigo, ou talvez é alguma indicação de algum amigo, enfim, já vem colocando várias forças, né, sobre a indicação e tudo mais, e ainda você gasta 4 horas com aquela pessoa. Enquanto o seu vendedor gasta 40 minutos numa call e você reclama porque ele não fecha negócio. Começa a perceber as lacunas e às vezes a gente fica só reclamando do nosso time, só reclama das pessoas. Então agora eu vou te dar um to-do do que fazer, né? Como é que eu me organizei para resolver esse problema. Eu tenho um gap, que é a parte comercial. Eu não sou bom em fechar negócio. Eu nunca fui muito bom em fechar o deal. Eu sempre fui muito bom na conversa, em bater um papo, explicar, dar ideia e por aí vai. Então, eu já tinha identificado isso. O que que eu fiz para resolver esse meu problema de fechamento? Os famosos fechamento de porta, conseguir realmente fechar, trazer o dinheiro e tudo mais. Eu comecei a identificar os meus padrões. Então eu fui simples. Peguei um dos meus livros, que foi Prospecção Fanática, se eu não me engano, acho que foi Prospecção Fanática, eu comecei a estudar ele um pouco mais, depois eu comecei a entender um pouco mais de spin selling. O que que eu fiz? Criei um agente GPT para mim, bem simples, galera, a ideia aqui. Criei um agente GPT para mim, coloquei todas as informações ali dentro do que eu gostaria, né, de colocar os fechamentos de porta e tudo mais, e toda reunião minha eu comecei a gravar. Então ela gravava, já integrava automaticamente ali dentro, o meu Google Meet já ficava integrado ao meu agente. Esse meu agente, na hora que terminava a reunião, ele lia, adaptava ali a conversa e falava: Marcos, de 1 a 100 na situação do SPIN, né, que SPIN é situação, implicação, necessidade e meu Deus, necessidade, N, SPIN, é isso, implicação e necessidade. É isso, SPIN, SPIN. Eu vou colocar aqui do lado, galera, para me ajudar, que agora eu me esqueci. Voltando. Coloquei todo ele ali dentro e ele me dava um ponto, né? O que que eu tenho de 0 a 100 em cima de cada uma dessas pontuações. Então, ele sabia se eu tinha feito uma abertura no início ali, né, da conversa, no spin. Ele sabe se eu fiz alguma abertura ou se eu já fui direto ao ponto. Então, eu era muito bom nesses primeiros, eu era muito ruim no final. Na hora de gerar necessidade ali no cliente, eu fazia a implicação, mas não gerava necessidade. Então eu ia até o I da implicação, gerava a dor, gerava tudo, e na hora de gerar necessidade eu não conseguia. Esse era o meu gap. E aí, o que que eu fiz? Isso virou um processo. Então, todo mundo que faz uma reunião aqui na empresa, a gente usa esse mesmo processo. Já o meu closer, ele era muito ruim no início. Então, eu entendia que ele já ia direto ao ponto e fazia com que o cliente já se cansava muito rápido e a reunião dele era 30 minutos. Percebe que por conta de tecnologia, a gente conseguiu fazer as integrações, a gente fez as integrações, conseguiu ver os gaps ali dentro, e aí eu consegui começar a entender como é que eu ia criar um merge ali dentro entre o que eu fazia muito bem e o que a minha equipe tinha de muito bom, para a gente conseguir alinhar ali dentro as expectativas, o time comercial ali, né, com a minha visão, enfim, de business. E aí, o que que eu fiz no final? Toda venda minha, toda reunião de vendas, a gente analisava o spin e eu tinha lá de 1 a 100 quanto que é cada pontuação. Então eu comecei a treinar sobre a última etapa. E os meus closers começaram a treinar sobre as outras etapas que eles tinham um gap ali de não conhecimento, de não entendimento. E aí é basicamente isso, no final manda um relatório e gera uma reunião. Quem fazia isso em outras épocas dos meus negócios sempre foi o meu gestor comercial. Mas agora, numa operação mais enxuta, escalável que eu estou montando, eu não quero ter um gestor comercial para poder fazer isso. E aí, o que eu fiz? Eu montei meu gestor IA, que é esse cara, esse agente que fica lá dentro vendo isso. E aí vem um ponto muito legal, porque ele manda o e-mail para o meu closer e eu não preciso mandar.
Então, o que que eu faço? Reúno com ele ali uma vez por semana apenas e abro ali os relatórios. E aí a gente só bate um papo, enfim, coloca sobre problemas, precificação, e aí eu vou mais por esse caminho do que ter que falar para ele, olha, você está com um problema na hora de gerar implicação na sua negociação. Por quê? Porque eu não sou a melhor pessoa de vendas, mas os meus livros, eles têm muitos conhecimentos ali, melhor do que o meu, para falar sobre isso. O que que eu sou bom? Eu sou bom ali dentro da visão do negócio, de trazer pessoas, de tomar o risco, é isso. E deixa eu ser no meu papel de dono. E eu já deixo ali agora a minha equipe poder fazer outras coisas, que é a parte que eles são muito bons em fechar negócio. Então a gente começou a alinhar. Agora começa a ser um pouco mais fácil a escala. Percebe comigo como é que essas grandes empresas faz aqui? Vamos analisar. Eles têm um produto não complexo, eles têm uma equipe comercial seguindo um processo, e essa equipe comercial faz ali dentro a implicação, a necessidade e faz os pitches para cada cliente deles. Galera, quer faturar mais? Faça mais reuniões. Tem uma coisa que eu aprendi na minha vida. Eu não sei quanto eu vou faturar no mês que vem. Eu não consigo controlar isso, mas eu consigo controlar uma coisa: volume de reuniões. Isso eu consigo controlar. Por quê? Porque eu posso fazer prospecção, posso fazer tráfego, posso fazer buscar indicação dos meus amigos e buscar indicação de cliente, eu posso fazer uma série de coisas. Isso eu posso fazer. Buscar reunião, buscar saber quanto eu vou vender, eu não sei. Porque aí entra aqueles vários fatores. Ah, porque o mercado agora está melhor, porque o mercado está pior, depois do carnaval é melhor, depois disso. Então o que que eu faço? Eu foco em volume de reunião e tento ali dentro entender qual que é a minha taxa de conversão. Se a minha era 30% e a do meu vendedor ela é 15%, ponto. A minha taxa de conversão vai ser essas 18, 20%, porque eu vou diminuir o volume de reuniões que eu faço. Beleza, se eu conseguir ter uma média ali de 20%, então eu sei quantidade de lead que eu quero e qual que é o meu ticket médio. É simples assim a conta. A ideia desse vídeo não é a gente aprofundar aqui dentro dessa conta, mas sim explicar para vocês esse flow de que eu, como principal visão ali dentro da empresa, eu saí dessa minha figura de vendedor dentro da minha empresa para ser aquele vendedor da visão. Eu estou vendendo a visão hoje em dia para as pessoas que trabalham junto comigo e não focado em fechamento de negócio. Então, quando as pessoas pensam sobre sair do operacional, a galera quer parar de trabalhar. E aí são coisas bem diferentes, sair do operacional e parar de trabalhar. Beleza, galera? E é isso. Galera, só um último ponto aqui, um último recado que eu tô lendo e que eu quero deixar de mensagem aqui para vocês. Toma muito cuidado em você, no crescimento da sua empresa, não se tornar apenas um funcionário muito caro. Então eu já vi isso várias vezes nas empresas de serviço, que o dono acaba se tornando um funcionário mais caro da empresa e atrapalha essa empresa a crescer. E empresa que não cresce, ela vai quebrar em algum momento. Seja ela, na hora que ela vai quebrar ou emocionalmente as pessoas, ou ela quebra por falta de fluxo de caixa, ou quebra por não conseguir adaptar às mudanças, ela quebra. Então não seja o funcionário mais caro da sua empresa. Tenha um negócio. Abraço e até o próximo vídeo.